Oi, estou aqui, mais um Klebcast. Hoje eu estou com essa figura aí importantíssima da cena do grafite, da arte urbana, Rafael Boneco. Bem-vindo, Boneco. Fala, irmão, fala todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo. Então, eu estou fazendo aqui o Klebcast, né, uma série de entrevistas que eu estou desenvolvendo, e aí eu libero essas entrevistas no meu canal no YouTube, youtube.com/binho-barreto, e nas plataformas de podcast, né, Spotify, iTunes, SoundCloud. E aí, quem puder inscrever aqui no canal do YouTube, me dá uma força, porque ajuda na divulgação, né? Ô, Boneco, eu tenho esse princípio aqui, que já virou meio clichê, de não apresentar as pessoas. Geralmente, como é que você se apresenta, assim, quando alguém quer saber da sua atuação cultural, profissional? Então, cara, geralmente eu me apresento como artista plástico. Há um tempo atrás me apresentava só enquanto grafiteiro, mas depois que eu entrei para ganhar e comecei estudo acadêmico, né, voltado para as artes plásticas, eu me identifico como artista plástico, até porque eu descobri outras materialidades, outros suportes, outras técnicas. Então acho que tá aí, um artista plástico grafiteiro, um grafiteiro artista plástico. Acho que tá tudo junto, assim, se a gente for pensar. Até eu, cada vez mais, eu tento entender o grafite como mais uma das vertentes das artes visuais, né? Assim, com suas especificidades, suas características próprias, ser coletivo urbano, de estar nas ruas, mas com mais uma vertente, né? Mas a gente vai trocando essa ideia aí aos poucos. A primeira pergunta Demorou. que eu queria te fazer aí para situar a conversa, que eu gosto de fazer, é como eu te conheço do grafite, né? Assim, tentar localizar o seu começo. Como é que foi o seu começo do grafite? Como é que você começou a grafitar? Então, comecei início dos anos 2000, aproximadamente. Então, já tem 20 anos já que eu caminho aí pelas ruas aí fazendo algum tipo de intervenção. Mas eu comecei mesmo foi com sticker. Na minha época, o sticker era o lambe-lambe, é o lambe-lambe mesmo, né? Mas a gente chamava de sticker, não chamava de lambe. E fazia com xerox. Às vezes ia para a portaria lá de trás do Mercado Novo, que tem umas gráficas ali, um parque gráfico, e pegava os restos de material de impressão, uns papéis diferentes, uns restos de adesivo, e aí a gente fazia manualmente mesmo as tags, saía colando eu e mais uma rapaziada aí, Standelau já colei, muito sticker com ele das antigas, dessa ali também, Carol, a antiga Red Nails, hoje MDM, né, Minas de Minas. E a partir daí fui conhecendo a galera, assim, e já tinha relação com o picho já desde a adolescência já também. E comecei a frequentar o Arena da Cultura, na época do nosso querido Rui Santana, e foi aí que eu conheci todo mundo realmente, assim, conheci a galera toda do grafite, e comecei a pintar com essa galera, desenvolvendo os trampos, colando sempre que dava, e a partir daí fui desenvolvendo até chegar, sei lá, até onde eu estou hoje caminhando aí, sem ter muito um norte, mas tendo a noção que estou seguindo para um lado que é interessante numa linguagem assim, tanto para desenvolver o grafite e tantas outras artes plásticas, né? Todas as outras possibilidades que tem e promover essa transposição de um lado para o outro. Mas no grafite mesmo eu comecei aí anos 2000, depois comecei a pintar uns 5 anos depois, desse processo aí dos stickers, dos lambe-lambes. E depois de um tempo a gente montou um coletivo, que era o Ingrafite. Tinha umas figuras assim da cena na época que a gente se reunia com mais outros grafiteiros lá na loja do Surto, ou na loja do GB, ou na loja do Caos. A gente ia revezando esses encontros e íamos fazendo os grandes mutirões, assim. Aí eu acho que a coisa engajou mais foi nesse momento, que a gente começou a fazer uma pancada de mutirão, uma pancada de evento, e aí que a gente ficou mais engajado nessa cena toda aí. A galera passou a conhecer também quem era, e passei a conhecer bastante gente, assim. Acho que a trajetória minha nesse universo aí vem desse processo aí que eu falei. Interessante que a última entrevista que eu fiz foi com
o surto lá da Real Vandal, né? E a gente conversou muito sobre esse negócio da loja, né? Como um ponto de coesão, de encontro. Você falou aí na sua trajetória, você passou por várias lojas, né? Qual a importância dessas lojas aí para você na sua caminhada aí no grafite? Nossa, velho, você tá doido. Se não tivesse essas lojas aqui, a primeira loja do GB lá, Painel Tintas, lá na Prudente de Moraes, né? Lá que eu conheci tinta diferente, porque até então era só colorzinho decor no depósito mesmo, a gente transferindo lata de uma para outra. Quando eu descobri essa loja, a galera já conhecia, mas eu não conhecia. Quando eu descobri essa loja, foi assim, sei lá, uma loja de brinquedos para uma criança, assim. E aí, de lá dessa loja, quando o GV foi para o centro, aí eu comecei a ter contato com o conteúdo de livro, de grafite, coisas que não era tão fácil. Grife de grafite também, que não era uma coisa... As camisas a gente customizava nós mesmos, né? A gente fazia o trampo nosso, o brother trocava, alguém fazia, mas não tinha estampa. Assim, era difícil essas coisas chegarem, né? E aí conheci a galera, conheci Xerel, conheci o Vato, DM, MTS, Dalata, Hype. Aí fui conhecendo a galera toda nessas lojas, porque na hora que a gente ia comprar tinta, a gente trombava com alguém que pintava na rua e que a gente não conhecia, mas sacava o trampo. E aí eu acho que era o grande lance do encontro, essas lojas, assim. A loja do Caos na Jacuí também foi o grande ponto de encontro de muitas figuras, assim, que eu jamais imaginei que eu fosse conhecer, trombei. E a loja do Sur também, né, no Maleta, que acho que foi assim um grande epicentro, né, de vários encontros, né, até pelo espaço da galeria também. A do GBL tinha galeria também lá no subsolo, né, mas essa do Surto ela provocou mais a galera, assim, teve acho que uma rotatividade maior. E depois o João, né, com a lojinha dele lá no, no bairro dele lá, e depois agora no centro também, que já provoca um outro tipo de conexão, que não é só a galera do grafite, né? Que são os encontros escritores todos dessa cidade aí que tá ficando colorida cada vez mais. Você está até com o boné da Real Grapiche aí. Tem a Real Grapiche do centro e a lá do Glória, lá do bairro do Goma, né? Que é também um outro ponto Glória, que eu sei bairro que a galera Glória. vai muito, né? Exatamente, que virou ponte, né, dessas ações aí que a gente sabe muito bem que interferem na cidade. Ô, Boneco, a pergunta assim mais óbvia, cara, eu te conheço há tanto tempo, acho que eu nunca te perguntei isso, cara. O porquê de boneco, cara? Porque seu nome é Rafael, né? Da onde que surgiu o boneco? Bom, então, tem várias, várias versões, assim, mas a extraoficial ou oficial, a gente não sabe, vem do período de escola, cara, né? Estudei escola particular, era bolsista, e a escola religiosa, católica, e a galera pegava no meu pé, no bullying, assim, me chamando de outros sincretismos, assim, saca? Voltado pro candomblé, pro voodoo, aí vem dessa onda aí, boneco de voodoo, boneco de macumba. Só que eu era um cara que sempre zoou muito a galera também, então na hora que isso chegou para mim, eu já absorvi na hora e já comecei a replicar isso com escrita. Foi nesse período aí que também que a coisa começou a surgir. Eu tinha uma outra tag de pichação, assim, que era Passion, e aí a partir dessa identidade que me foi colocada no colo, assim, eu absorvi ela e incorporei. Aí eu já assino Rafael Boneco, mas assinei Boneco somente muito tempo. E acho que é isso, assim. Tem outras versões aí, mas essa aí acho que é a mais confiável, direto da fonte, assim, extraoficialmente. O Boneco, você falou aí da questão do picho, né? Assim, eu tenho uma coisa que é meio embolada, acho que talvez seja a coisa mais difícil de entender direito. Queria ver o que você acha, você me dá uma luz. Tem 5 termos que a galera usa que vem meio embolado, né? Picho, grafite, mural, street art e arte urbana. Ficou uma pergunta meio longa, né? Mas assim, o que que um tem a ver com o outro para você? O que que um é uma coisa, outra é outra coisa? Principalmente o picho e o grafite, né? Que a galera confunde muito. Mas ainda tem esses outros termos aí, mural, arte urbana, street art, que vem para embolar mais ainda a cabeça da gente. Uhum. Então, sim, vou tentar ser sucinto, então, nessa resposta. Se eu não abarcar tudo também, a gente fica para a próxima. E
Sim, o trabalho que eu fiz na minha habilitação, ele fala um pouco disso também, saca? De como é que as linguagens elas se conectam, de onde que elas surgem, de onde que elas criam vertentes e vão se abrindo. Eu acho que o picho ele está dentro do grafite, da mesma forma que o grafite está dentro do picho. Eu acho que as duas coisas são exatamente para mim iguais. Fora do país, o que é pichação é grafite. Não existe, né, essa diferenciação entre um desenho grafitado e uma letra grafitada. É grafite os dois. Então, independente de ser letra 3D, o art style ou só simplesmente a tag, que para mim é a mais próxima dessa relação com o picho, para mim é as duas coisas, assim. Farinha do mesmo saco, usando a expressão sem ser pequena, né, na potência, mas sendo colocando os dois dentro do mesmo saco, porque eu acho que não tem para onde fugir. Grafite é letra e picho é letra, então acho que nesse momento as duas estão ligadíssimas pelo spray, assim, a cola é o spray. A questão do moralismo, eu enxergo ela hoje como uma relação onde é aquilo que a gente, enquanto grafiteiro, faz na rua, os painéis enormes, de grandes proporções, ou de médias proporções, sem o uso do spray diretamente, saca? Para mim, a definição de muralismo e entendimento é esse. Eu uso todas as outras técnicas, menos a relação com o spray diretamente, que é a ferramenta que vai um pouco diferenciar isso aí. Não diminuindo também a questão do mural, porque hoje eu também faço mural, eu vou de acordo com o que a parede me apresenta também, o suporte ele fala muito, mas eu entendo assim, o muralismo ele sendo uma já uma vertente já dessa arte urbana, né? E aí que cai no outro ponto que você perguntou, que eu acho que a arte urbana, tudo isso está sendo produzida hoje no exterior, no externo, nada que é produzido internamente hoje em formato de canvas, tela, papel, tudo que é exteriorizado da parede, do meio do muro para fora da rua, na calçada, no poste, no meio-fio, tá na rua é arte urbana. E a street art, eu acho que é uma determinação já eurocêntrica, né, que tende a definir essas coisas todas num contexto só, que é, para mim, também a arte urbana. Mas aí a gente vai ver que tem muito mais coisa envolvida nisso, tanto pela questão galerista, né, que pode estar interessada nessa produção de street art, que é essencialmente de rua, né, e, no meu entendimento, deveria permanecer na rua, né? Nada impede o artista também de produzir um conteúdo de street art para a galeria, que eu acho que é super vendável e acho que é assim que a gente também faz girar e faz a gente sobreviver tanto nesse período quanto anteriormente, né? E acho que é isso. Talvez tenha respondido tudo, talvez, né? Respondeu bem demais. E tem uma Ah, questão que aí que bom. você colocou no final, que é o seguinte, né, assim, que me buga muito, assim, eu fico muito pensando nisso, que tem um movimento de mão dupla, né, assim, tem os grafiteiros indo para o espaço fechado, para a galeria, mas isso acho que desde os anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80 já existia, né, porque os galerias saíram do Bronx, do Brooklyn e foram para Manhattan pintar na Uhum. galeria lá e tal, né, até foi quando teve o boom do grafite fora. E tem esse movimento da galera de outras vertentes das artes visuais e do design, da ilustração, indo para a rua também, né? Ir pra rua. Uhum. Como é que você vê esse movimento? Assim, te incomoda? É uma coisa que você acha natural? Do artista para a galeria você falou um pouco, mas e desse da galera que às vezes não é naturalmente do movimento de rua, que começa a trabalhar na rua? Eu acredito assim, bem, assim, parede é o que mais a gente vai ter no nosso mundo. Os muros que vão dividir as residências, que vão dividir os espaços, que vão separar a gente do perigo, que vão proteger ou vão enjaular a gente, vão sempre existir esses muros. E esses muros aí estão disponíveis para todo mundo. Basta a gente bater no portão da pessoa e perguntar, vai ganhar ou não, depois ganha sim. Então, acho que disputar com essa galera, a gente não disputa nunca não, sabe? Porque a gente já está aí nessa caminhada cheio de calo no pé, cheio de tinta debaixo da unha, já de tanto fazer esse rolê, que a gente sabe muito bem como é que é essa coisa da rua. E vejo com muito bons olhos essa galera que tenta ingressar nesse universo, saca? Porque é um universo completamente diferente do que ela está acostumada. Pintar na rua é outra coisa.
é outro rolê, é outro atividade, né? A gente sabe, assim, tô até repetindo muito isso, porque a gente sabe como é, porque você é da mesma origem que eu, você pinta na rua, você sabe como é que é antes de mim, porque você é referência para mim, e eu vejo muito, com muito bons olhos essa galera que chega depois, porque a gente acaba, querendo ou não, sendo a galera que faz um eventinho, que faz um mutirão e vai convidando essas galeras que estão chegando agora, que vão perpetuar a cena aí, que é isso que vai fazer o nome continuar, que é que faz a gente continuar sendo a referência para uns e virar referência para outros. E aí é isso, sabe? Tipo assim, quanto mais juntar a gente nesse universo e a galera entender como é que ele funciona e respeitar minimamente esse universo, cada um sai do seu quadrado, que é uma grande questão que desde sempre, quando a gente começa a pensar esses mutirões, a gente sempre pensou nessa relação de não ter cada um seu espaço quadrado, sabe? Um trampo entrar dentro do outro, para ter conexão, um conversar com o outro. Mas até hoje isso é muito difícil, né? Então, essa galera que chega hoje diferente, pintando de forma diferente, ou só mural, ou só stencil, tem uma galera que hoje está arregaçando no stencil aí e está trazendo à tona coisas que não acontecia antes, né? Tipo, todo mundo era freehand, né? Coisa solta, na lata. Hoje é um trampo pensado para o próprio espaço, é uma outra dinâmica de se pensar, de entender que é uma outra visão que a galera tá vindo aí que tem, né? Que a nossa é outra. Mas eu acho muito massa vir essa galera nova, porque é isso que vai fortalecer o que a gente deixar para trás aí, o que ficar em pé, essa galera que vai escorar e renovar. Ô, Boneco, você tem uma história um pouco parecida com a minha, no sentido de que primeiro você atuou muito na rua, depois você foi parar na faculdade de arte, né? Inclusive você estudou lá na Guinhar, que eu também formei lá, e é um lugar que eu gosto Exatamente. muito, assim. Qual que foi o rolê seu de ir para lá, assim? O que que você achou? Qual foi o seu sentimento? O que que mudou para você? Você curtiu a experiência de já ter uma atuação na rua e ingressar num curso de artes plásticas na faculdade? Pô, eu curti pra caralho, assim, se for pensar num, num caderno, né, um caderno em branco, eu cheguei na faculdade já com algumas páginas escritas por essa relação minha na rua, de já ter aprendido desenho de autodidata, de ter feito a Arena da Cultura, formei lá na Arena, mas eu não tinha esse entendimento do que era essa formação artística em artes. Eu estudei um tempo na FUMEC, fazendo design de produto, e aí eu já tinha uma noção dessa questão imagética, né, da arte visual, da criação, mas na hora que eu fui entendendo todas as questões que englobam esse universo das artes, aí as páginas daquele livro que estava em branco já começaram a ser escritas de uma forma, com a escrita um pouco mais, com a mão mais pesada, sabe? Porque já tem uma base, já tem um entendimento, já tem um contexto, não é uma piração minha que eu vi em algum lugar que eu saía fazendo na rua. Eu vou descobrindo as referências, eu vou descobrindo todas as bases que vão sustentando que eu não conhecia, né? Até pela questão da escrita, aprender a escrever direito para poder fazer um trabalho e defendê-lo também, de aprender a pesquisar, que eu acho que é uma parada assim que a galera do universo do grafite pesquisa, mas pesquisa pouco, saca? Pesquisa muita referência imagética, mas poucos estudam os artistas para poder entender qual que é a origem, qual que é a pegada, por que é assim. Que é isso que eu acho que é o legal da academia, dela me apresentar os clássicos e eu poder entender eles, né? E poder, de certa forma, ou traduzir isso para outro lugar. Mas só de entender esse universo acadêmico já me deu uma possibilidade que eu jamais imaginava que fosse ter, né? Que é esse entendimento da história por meio da arte, né? Que é esclarecedor, né? Então, acho que a minha entrada lá só adicionou coisas, assim, não tenho nenhum apontamento negativo nesse sentido, é só enriquecimento mesmo, só bagagem, só referência, só coisa para cima. Eu gosto de falar assim que ninguém precisa de estudar a arte para ser artista, mas que numa faculdade, mas que para mim a experiência foi muito boa também. Eu achei Nossa, muito sensacional. as amizades, as trocas com professores, a possibilidade de estar nos ateliês todos, de praticar coisas diferentes, né? E tem essa parte mais teórica, mais reflexiva, que é super importante, né? Uhum. Assim, eu achei legal também. Não Pois é, dentro da menosprezando, universidade. não
não diminuindo a importância de quem está na rua e está fazendo um rolê autodidata, que tem gente muito foda fazendo, mas assim, tem seu Uhum. valor também, né? Não, só complementando, porque na universidade eu descobri gravura, descobri litogravura, xilogravura, descobri escultura, sacou? Redescobri a pintura. Então, são coisas que a galera não tem noção que existem, assim, de possibilidades de linguagens que podem ser absorvidas e praticadas, igual você falou, os ateliês. Uma experiência que eu não tinha enquanto artista de rua, meu ateliê era na rua, né? Eu pintava na rua, mal pintava em casa. Aí de eu ter um espaço onde se respira pintura, é outra história, né? Aí a gente pensa até em ter o próprio ateliê, em ter um espaço onde você vai produzir, que eu acho que o pensamento da galera de rua também não tem essa ideia. O ateliê ao ar, né? É livre. Então, eu acho que a universidade, né, a academia, ela te proporciona um outro ritmo para você entender as coisas e poder trabalhar, velho. Ô, Boneco, eu até, né, você me convidou para participar da sua banca lá como examinador, né, e aí eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho de conclusão de curso, né, que é essa pintura que está atrás de você aí, que é uma pintura coletiva, né? Conta um pouquinho dessa história aí Exatamente. para a galera. Então, fiz o convite para o Binho, né? Para quem está vendo aí, porque esse cara, igual eu já falei, é referência para mim, assim, do trabalho. Foi uma das primeiras tags que eu vi, assim, na cidade e achei super interessante, porque tinha um traço que alongava lá na frente, assim, e acabava com uma pontinha. Isso em conversa com você, né, Binho? Lá no Projeto Providência, você fez no meu sketchbook, que está até aqui. É um dos sketchbooks que eu fui coletando essas referências, essas tags da galera. E nesse trabalho de habilitação, né, lá na faculdade, a gente, para se formar, a gente tem que fazer um trabalho final ou alguns trabalhos finais e apresentar uma dissertação para poder sair de lá com um canudo, né, para falar que você é um artista plástico, né. E fiz a habilitação com a minha professora Luísa Gans, que foi me orientando nesse processo de descoberta do que eu ia produzir. Assim. Então, nesse processo, eu fiquei muito pensando como é que eu ia trazer essa minha caminhada, essa minha trajetória para dentro da academia, mas sem pintar dentro da galeria, sem fazer o óbvio, sem fazer o mais direto possível, que é fazer um grafite na galeria. E aí eu fui pesquisando alguns artistas, pesquisei o material do Piero Bagnariol, né, que é o mestre da rupestre, que é um cara foda e que é o guia ilustrado de grafite quadrinhos, aí é um livro referência também para a galera que tá vendo aí, é um livro que vocês acham na biblioteca pública aí, porque é um livro de projeto de lei, então vocês vão achar É um com uma trampo meu nesse livro facilidade. aí, sabia? Tem, Lá no tem Floresta. vários outros aí, ó. E Antigão. a galera. E o livro é muito bom, serviu de referência para mim. E o outro camarada que serviu de referência nessa relação para mim também foi esse cabuloso aqui, ó, mestre Will Eisner, que tem um trabalho de desenho que é, assim, tá aí duas referências, coisas que eu achei que eu nunca ia apresentar para ninguém, assim, referências que foram utilizadas por mim, mas tá aí, isso vale a pena dar uma pesquisada e vale olhar, porque é foda. E aí nessa pesquisa e nesse enredo do Will Eisner, que trata muito a cidade de Nova York, eu pensei, por que não fazer a cidade de Belo Horizonte retratada sob o meu olhar? E ao invés de eu levar o grafite para a tela, eu resolvi ir atrás do grafite, ir atrás dos pichadores, ir atrás dos intervencionistas da cidade. E aí eu pintei essa tela que está aí atrás, fiz uma vista da região da Sapucaí ali, próximo à Avenida de Chateaubriand, e convidei a galera para poder fazer uma intervenção nessa tela com a sua tag, sua presa, seu picho, da forma que ele faz na rua, e a tela foi sendo ocupada e eu consegui contabilizar 147 pessoas nessa construção coletiva. E aí o resultado disso, ao invés de expor dentro da galeria também esse trabalho, porque aí eu estaria fazendo
entrando em contradição, né? Eu vou atrás das coisas e depois eu a transporto para a galeria, saindo daquilo que eu tinha pensado. E aí eu resolvi não expor dentro da galeria, resolvi fazer uma coisa que a gente faz muito quando está pintando na rua, né? Que é fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja. E aí fiz o convite a essa galera para poder intervir na tela e fizemos um churrasco na galeria. Foi a minha vernissage, foi a minha abertura da exposição. E aí, ao invés de servir salgadinhos e champanhe, essas coisas, foi cerveja e churrasco ao vivo na hora. E quem chegava na galeria via um QR Code, um quadradinho pintado à mão, que transportava você para uma transmissão ao vivo, que era o acontecimento lá fora. A reunião desses artistas novamente, tanto em tela quanto em espaço físico acadêmico externo. E aí a gente abre essa discussão de novo, né, da arte urbana, da arte de rua, entrar dentro da academia, acessar os espaços que são tão renegados, né, são tão difíceis de conseguir, e aí trazer e apresentar esses espaços também para essa galera, saca? Apresentar que é um espaço público de acesso a todos, da mesma forma que eles acessam a cidade é acessível para eles. E aí o Binho foi na minha banca, ele, o professor Rodrigo Amaro, que é um outro cara muito bom, fizeram a minha avaliação, passei, passei, e agora estou caminhando para gravura, escultura e litogravura. Vou tentar habilitar, vou tentar, né? Porque é puxado, mas vou tentar esse processo, essas 4 habilitações aí, sair de lá com 4 carteiras de motorista habilitados para pintar, esculpir, desenhar e litogravar ou gravurista, né? Moto, caminhão, ônibus, e qual que é o outro? E Triciclo, carreta. carreta. Carreta e moto, né? Sai com 4. Tá bom demais, velho. E você Nossa. sabe que você sabe que quando eu fui lá na banca, eu fiquei muito feliz de estar na banca e é interessante que dos tempos para cá as pessoas têm me chamado muito para participar de avaliação de banca, né? E eu fiquei muito feliz porque quando eu estudei na Guiar, apesar de eu gostar muito da Guiar, achar uma escola muito de cabeça aberta, eu sentia um certo preconceito com grafite. E passei, tem vários amigos que estudam na Belas Artes, eu passei por lá um tempo também, assim, fazendo disciplina, eu senti o mesmo preconceito. E, às vezes eu sinto às vezes que tem ainda um certo ranço um pouco corporativista e um pouco elitista nas artes, ou pelo menos até o tempo que eu estava estudando lá tinha, assim, né? De colocar outras expressões como arte menor, sabe? O grafite como se fosse uma arte menor, os quadrinhos como se fosse arte menor. E, isso sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou muito. Às vezes eu fico até meio ironizando isso um pouco. Assim, eu acho que é um lugar. É muito bonito ver o grafite conquistando esses espaços, porque ele está conquistando muito de fora para dentro também, né? Muito forçando, assim. E às vezes são lugares que se discute tantos temas sociais, tantas questões, contradições, né, da vida urbana, do capitalismo e tal. Mas essa contradição tipo assim, caso de Ferreira, espeta de pau, porque essa contradição às vezes é mais difícil de ser enfrentada com coragem, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz de estar lá numa banca, porque eu acho que já é uma mudança. Assim, né? A sua orientadora foi muito bacana de orientar. Eu acho que foi um trabalho muito legal que a Luísa fez. E foi muito legal estar lá discutindo grafite dentro de uma universidade. Eu acho isso importante, porque eu tenho até uma defesa mais forte ainda, que é o que eu estou desenvolvendo no doutorado, que para mim a cultura de rua é uma produção de conhecimento extremamente importante, extremamente válida, que tem a ver com a tradição oral, com um fazer que é da rua e tal, e que a galera às vezes come mosca de não entender a importância dessa produção de conhecimento também. Mas é isso, estava só puxando os parênteses, porque eu queria fazer meu reclame aqui Então, também. antes de você fechar o parênteses, então, assim, você falou da Guinhari, desse não elitismo, né, do grafite, né, não, ou esse não lugar dele enquanto coisa glamurosa, tanto quanto a pintura tem, quanto as gravuras tem também, por aí vai. Depois de você veio uma pancada de gente estudou na Guiara, assim, que é do universo do grafite, de Ramon Martins, Thiago Alvim, Dequete, Testa, que isso que eu tenho conhecimento, assim, né? E nessa geração que tá vindo aí, saiu Ariente, o
Oriente, o Pedro Miyamoto, hoje está o Fred Kepp, o lado B, o Pedro, o Lucas Sacker, tá. Quem mais? Tem uns 7 caras lá que do grafite, vou até cometer a gafe aqui de não lembrar o nome de todo mundo, mas tem não, tem o cara de sacola, vou lembrando e vou falando. Tem umas 7, 8 pessoas desse universo lá dentro, assim, nesse mesmo caminhar que eu tô, assim, sabe? Eu tô um pouquinho mais à frente da galera, mas a galera chegou, eu acho sensacional, porque, tipo assim, é igual você falou do universo da academia, não glamourizar esse universo nosso aí do grafite, mas nós estamos com o pé fincado lá dentro lá e fazendo barulho, sacou? O tempo todo a gente está agitando coisas para poder ser uma passagem barulhenta, para deixar um ruído. E aí, deixando esse ruído, acho que a gente vai gravando isso, né? Vai gravando isso até descer goela abaixo. Foi até uma banca dupla, né? Porque teve a sua, depois teve do Drones. E Aí, ó, o outro que eu Ramon esqueci, Martins, o ele entrou um Drones. pouquinho antes de mim, a gente foi contemporâneo lá. Um grande amigo meu, a gente foi contemporâneo. Ele entrou um pouquinho antes de mim e a gente passou pelo mesmo período lá. Ô, Boneco, outra coisa que você comentou aí também, cara, é desse lance do quadrinho, né? Até o livro do Piero é dos quadrinhos, porque ele é Isso. quadrinista e grafiteiro, né? Um excelente quadrinista, um excelente grafiteiro da Rupestre também, né? E eu estava lembrando aqui, eu também faço cartoon, né? Eu estava lembrando que essa história do quadrinho com grafite era muito antiga, né? Assim, acho que, não sei se as pessoas sabem disso, mas a estética do grafite, essa mais ligada ao hip hop, veio muito do quadrinista Van Bodé, né? Que era o que fazia Aham. aqueles personagens, tem um personagem que era um chapéu, que era tipo um O chapéuzinho lagarto e de tal. mago. Uhum. Então, O assim, bico. a estética do grafite, ela sempre andou lado a lado com a estética dos quadrinhos. A Laerte tinha um personagem que era o grafiteiro, que eu adorava. O Espeto, eu conheci o Espeto como quadrinista antes de conhecer ele como grafiteiro. Tinha uma revista de skate que chamava Overall, e ele fazia tirinha para Overall. Ele tinha um personagem chamado Olha, Overall, que andava de skate nas pistas malucas e tal. Então, essa conversa do grafite com quadrinho, ela é muito antiga, né? Você mostrou o livro aí, comentou, e eu lembrei pois disso, que você é. mostrou o Will E Eisner. nesse livro aqui, Nova York, do Eisner, ele tem eu não vou conseguir achar aqui agora, mas ele tem tem um conto que é o cara fazendo um roll car, né? Fazendo uma pintura num vagão inteiro de trem. Sim, a linguagem do grafite está dentro do quadrinho e o quadrinho era o que divertia a galera nessa época também, né? Então tava no bolso do cara que fazia grafite. Então a linguagem eu acho que a gente vai absorvendo, né? Não tem como. Eu dei uma olhada aqui, o cachorro passou correndo atrás de uma formiga aqui, sei lá, cachorro engraçado. Mas tem tudo a ver. E o Will Eisner, ele tem uma coisa também, que ele é uma espécie de um cronista, né? Ele fica observando a cidade de Nova York e contando as histórias, né? E, de certa forma, eu vejo o grafiteiro um pouco como um cronista também. A gente vive muita rua, né? Você está pintando, você está na rua, você está vendo Uhum. tudo e está devolvendo, né? Você já viajou nisso também? Qual que é o sentido de estar na rua para você, assim, do cotidiano urbano? O fato de grafitar já mudou sua observação da cidade? Nossa, mano, demais, assim, que você falou, acho que da mesma forma que o Eisner ele produz um graphic novel, né, que é uma variante do quadrinhos, mas que é uma crônica da cidade instantânea, assim. Ele capta de uma forma muito foda e ele tinha esse mesmo hábito que a gente tem, né? De ir para o lugar e sentar e olhar para o espaço e absorver todas as situações que estão acontecendo ali para dentro da sua história. Seja uma pessoa passando, que vai servir de referência de silhueta, de vulto para a sua imagem, ou seja, a pessoa que está tomando um café que vai fazer parte da sua história a partir daquele momento até o final da crônica. Né? Eu acho que quando a gente está pintando na rua, a gente é igual uma esponja, velho. Porque o que acontece de loucura na rua enquanto a gente está pintando, num dia normal não aconteceria. Você pode parar no lugar e ficar lá na sua tranquilo que não vai acontecer nada. Pega sua latinha de spray e começa a colorir o muro, que aí começa a brotar acontecimentos que vão interferir na sua produção ali. Às vezes você vai com uma ideia para fazer e aí alguma coisa acontece, alguma conversa acontece, alguma situação rola, que você revê tudo ali que está acontecendo, ou você incorpora aquilo ali também direto para o seu trabalho, sabe? Às vezes é um gesto que você tinha pensado, uma composição para o desenho, que
também o suporte vai te orientar, ele vai conversar com você, só que ao mesmo tempo tem coisa que acontece na rua, desde o cafezinho que a tia oferece pra gente na hora que tá pintando o muro, até tiroteio enquanto nós estamos pintando o muro, né? Então tudo vai interferir nesse processo nosso de criação. E aí volta lá na questão dos muralistas, né? Que até eles absorverem essa carga toda que a gente tem, os caras vão sofrer um pouco, assim, vão ficar desconcertados pintar na rua, vai ser desconfortável, né? Porque a gente acostumou com essa zona de conforto externa, mas o que acontece na rua dá para escrever um livro, assim, dessas, dessas coisas, né? Você sabe que eu cheguei à conclusão que eu gosto de pintar no chão, né? Assim, eu não gosto de pintar em andaime, eu não gosto de pintar em lift, eu não gosto de pintar em plataforma, eu gosto de pintar no chão. Porque o mais importante para mim, quando eu escrevi o perímetro urbano, até foi a ficha que caiu para mim. O mais importante são essas trocas, esse contato com as pessoas. Até assim, eu tô com 46 anos, né? De uns 10, 15 anos para cá, foi tendo uma mudança para mim, que hoje eu só pinto legal, né? Assim, eu pinto só autorizado e só com tranquilidade, numa boa e tal. E muitas vezes assim, eu saio de bike, escolho um muro na hora, mas peço e pinto e tudo. E muita gente tem essa coisa de colocar a essência como ilegal, né? Como grafite na tora e tudo. Eu acho os dois muito importantes, eu já vivi muito os dois. Talvez por eu estar um pouco mais velho, eu gosto mais de tranquilidade hoje. Como é que você vê isso, assim, o ilegal e o legal, o autorizado e o não autorizado? Para você, isso na sua cabeça é uma polaridade ou são duas coisas que comunicam? Eu acho que as duas se comunicam super, porque às vezes está autorizado e você toma um baculejo da polícia do mesmo jeito, como se fosse legal. Então, às vezes, tem situações que você entende que não vai trazer transtorno, saca? Você vê que é um espaço abandonado, que é alguma demolição ou, ou alguma coisa que realmente te instiga a fazer a pintura lá, porque tem parede que te chama, né, velho? A gente sabe disso, que tem lugar que você bate o olho e você fala, puta merda, eu tenho que fazer alguma coisa ali, porque aquilo ali tá precisando. E eu acho que o legal, o grafite legal, com autorização, ele te dá uma tranquilidade, né? Aí quando eu vou fazer um trampo que ele é mais demorado, eu prefiro também, igual você relatou aí, de passar, trocar uma ideia com o dono, ver se é possível, porque aí eu vou descer com material, equipamento, vou descer com rango, vou ficar. Meu ateliê vai ser ali na rua, então tem que estar à vontade, não posso estar na adrenalina de estar fazendo um bombe, por exemplo, que também já é outra sensação que pode ter até uma legalidade, pode ser um bombe autorizado também. Então acho que as duas coisas conversam no final das contas. E tanto o ilegal é legal de fazer e o legal também às vezes é ilegal de fazer. Eu acho que tudo está conectado, velho. É igual o picho e o grafite, assim, não dá pra gente. A gente pode até querer entender que tem uma divisão, mas eu acho que tá junto. Tem uma coisa que quando a gente vive a arte urbana, assim, igual você vive, eu vivo, né, e vivi, acho que a gente pira em tudo, né? Assim, você começa a entender todos os rolês e vê a importância de todos os rolês, né? Mesmo hoje que eu escolho, eu acho que até pela influência da ilustração, que eu gosto de fazer um negócio mais bem acabado e tal, mas mesmo que você faça uma parada mais legal ou mais concentrada, você consegue entender o rolê todo, hein? E assim, do sticker ao picho, ao mural, ao bombe, ao grapicho, sacar, né, assim, valorizar o rolê de todo mundo que está no corre, né? Uhum. Acho que assim, as melhores situações que eu já vivi na rua era o momento onde estava todo mundo pintando junto e de diversos estilos diferentes. Letra, bombe e o style um do lado do outro, personagem e abstrato. É, quem estava começando do lado de quem já é foda e já está há 1 milhão de anos na rua. E acho que essa interação é que também faz essa coisa toda do grafite ser a potência que é, porque tanto é essa absorção das coisas que acontecem na rua, né? E que a gente, se não vomita nessa hora no muro, vai vomitar em um desenho que depois vai para a rua, né? Essas conexões que a gente faz, tanto com a galera que passa, que assiste, que grita, ô, puxadão, passando de carro,
tanto aquele que paga o lanche pra gente, ou o amigo que a gente não vê, a Mila Educa, e o cara aparece na rua, você te viu pintando e viu o auê que tá causando ali, né? E o grafite leva corpo aos espaços, né, velho? Então, acho que, assim, são poucas as pessoas que não gostariam de ter um espaço colorido e com mais vida, né? Então, acho que essas conexões aí fazem essa potência que é esse rolê do grafite aí. E você falou de evento, né? Esses eventos que tá todo mundo pintando junto. Eu tive duas situações muito importantes para mim de pintar em evento que foram aí no seu bairro, né? Você mora no Saudade, não é isso? Que Isso. foi há uns 20 anos atrás, quando teve uma reforma na praça, ali onde que tem o parque que tem quadro de basquete. E depois, acho que foi ano passado, né? Final do ano passado, Isso. que eu voltei para pintar no mesmo lugar. Como é que é aí o seu bairro? Você curte aí? Eu já fui muito aí também, porque eu tinha uns amigos que jogavam basquete, eu até joguei uma época e tal. Mas qual que é a sua relação com o bairro, do grafite no bairro, que você pinta no seu bairro? Como é que é o rolê aí? Ô, velho, esse bairro aqui é uma coisa, assim, surreal. Essa história que você falou aí, de 20 anos atrás aí, foi quando eu estava começando. Então, meu ônibus passava na praça que tinha sido recém-murada. Essa ainda é uma das poucas praças em Belo Horizonte onde existe a contenção de muros, né? Se é uma praça, para que os muros, né? Onde há muros ninguém acessa. Então, a galera murou e aí vocês foram lá e fizeram a intervenção, né? Isso 20 anos atrás. E aí, passados esses 20 anos, eu vendo esses trampos lá, depois fiz amizade, a gente até conversou sobre esse painel lá de 1000 anos atrás. Surgiu essa oportunidade de pintar. E eu também pintei, pintar junto com essa galera toda, acho que foram 50 e poucos artistas, né? A gente fez a volta da praça porque ela foi restaurada. E eu achei ótimo, porque já era uma necessidade de ser feito ali, já tem eu já tinha pensado um projeto para essa relação do espaço da praça, de ocupar ela, para reavivar ela e até restaurar esses grafites antigos, assim, mas vai acontecer de um outro formato depois da pandemia, mas vamos ampliar esse espaço, esse raio de atuação no grafite no Saudade, porque a Zona Leste, com o levantamento que a gente tem há muito tempo atrás, é a região que mais concentra artistas do grafite em Belo Horizonte. Então, todos os eventos que a gente já fez durante aí, esse período todo aí de 20 anos, é, a gente conseguiu fazer muita coisa na Leste, né? E a minha relação com esse bairro é tão forte, assim, que eu tenho até um bloco de carnaval aqui no bairro. Por tão forte essa minha relação com a Zona Leste, com o bairro de Saudade, o cemitério. E a gente montou um bloco por conta, primeiro foi uma relação do grafite com o cinema, onde a gente fazia exibições de filmes uma vez por mês, e a gente fez um grafite para a tela numa rua em frente à casa da minha mãe, que era a grande potencializadora, né, que ainda é a potencializadora desse projeto. E a gente, nessa relação com o grafite continuou permeando o tempo todo. Então, na hora do bloco, a gente faz um grafite numa tela para depois o bloco sair na concentração. Então, a proposta de se pensar a região leste como um grande celeiro desses grafites no chão, igual você falou, né? Sem ser em altura, sem ser paisagens verticais, é interessante para mim, porque eu tenho uma relação de muito carinho com o bairro, nascido e criado e vivido aqui, e trazer esses artistas para essa região, como o Projeto Gentileza trouxe para mim, foi lindo. E a proposta é produzir isso mais, é engrossar esse caldo e colorir mais a Zona Leste o que puder. Já tem o projeto lá do Rimon com aqui no Alto Veracruz, aqui do O lado. Palito, né? Como é que chama? Isso, Zé Palito, né? Que é aqui no Alto Veracruz, então a Zona Leste já está sendo estampada aos poucos. Então, é contribuir para essa cena toda nossa aí de mural, de empena, de grafite no chão. Agora é outra vertente também, né? Tem a empena e tem o grafite no solo, né? Aí contribuir para isso, cara, aumentar esses metros quadrados aí da cidade cinzas e sujos para cor, para a vida.
Cara, você falando assim da quantidade de grafiteiro que tem na Zona Leste, né? Assim, minha história do grafite é muito ligada a leste, porque quando eu comecei eu não morava aqui, mas eu comecei a pintar aqui em Santa Teresa com o MTS e o O'Malley, que faleceu, né, com os Jets. E depois eu mudei aqui para a Floresta, para o Horto, e sempre fiquei pintando por aqui a maior parte do tempo. É lógico que o grafite, em vez de dar rolê para todo lado da cidade, né, eu ia trombar com a galera e tal, mas sempre pintei muito mais aqui. Mas outro dia eu estava pensando assim, cara, não sei se você já parou para fazer essa conta de quantos grafiteiros e pichadores e pessoas que praticam arte urbana que tem na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu comecei a fazer meu pensamento pela Zona Leste, assim, tentando pensar na galera que tem aqui. Depois eu fui expandindo. Você já tentou fazer esse cálculo na sua cabeça, assim, chutar um número por alto que seja? Ah, mano, a última vez que a gente fez um evento que foi na quebrada ali do Mono, ali, o Gogó da Ema, deu cento e poucos grafiteiros inscritos, assim. E a partir dessa base, eu acredito que a gente tenha 5 vezes mais, saca? Eu acredito que a gente tem em torno aí de quase 500 pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte que praticam algum tipo de intervenção na rua. Porque tem gente que já parou, gente já voltou, tá tendo essa crescente agora do picho, do GG90, todo mundo voltando. Então, acho que se bobear até mais, assim, de 4 a 5 vezes esse número aí de cento e poucas pessoas, umas 400 a 500 com tranquilidade, assim. Mas é um chute, né? Porque quando a gente fez esse levantamento lá na época do Engrafite, a gente não tinha essa discussão da cidade, não, a gente não tinha nenhum projeto, era tudo na cara e na coragem, igual os meninos na Tora, né? Do coletivo na Tora. Nós pega e faz, era isso aí que rolava. Hoje é tudo um, um ajuste, né? Uma carta, um documento, um projeto que faz as coisas acontecerem com um pouco mais de tranquilidade. Cara, eu assim, fui tentar fazer essa conta um dia. Na minha cabeça, assim, só de grafiteiro, que assim, desde que faz bombe a que faz painel e tudo, eu acho que é fácil mais de 500. Juntando a galera do picho, passa de 1.000 muito fácil, cara. Se você pegar a Pois região é. metropolitana de Belo Horizonte, que vai Betim, Contagem, Santa Luzia, é muita gente, sabe? E assim, quando eu fazia evento, que hoje eu tomei para mim, assim, que eu não gosto de produzir evento mais, porque infelizmente eu fiz muita inimizade, porque a galera às vezes não entende, né, que é difícil pra caramba o negócio da seleção, justamente por ter tanta gente. Sim. Mas assim, quando eu fazia evento, às vezes, cara, quando você fazia digital, você piscava o olho, era 300, 400 inscritos, cara. Assim, é muita coisa, muita gente. Às vezes eu fazia lista para tentar chegar no número de pessoas. Às vezes tinha 50 vagas no evento, aí você fazia uma lista. Essa lista já beirava 400 fácil, fácil assim. Eu realmente eu acho assim, é uma das coisas que eu estou trabalhando na minha pesquisa também. Assim, eu acho impressionante a quantidade de gente que tem que se expressa nas artes urbanas. Assim, eu acho que fácil juntando grafite, picho e outras vertentes, né? Eu acho que é fácil mais de 1.000, assim, bem fácil. Mas não sei, é uma É, conta também que não tem nem como saber, porque vai mudando, né? Começam uns, param outros. é, catalogar isso também é meio que impossível, né? A não ser que seja formatada uma agenda possível depois de uma pandemia para a gente fazer esse corre assim. Se ficar à disposição dessa coisa, né, de correr atrás e catalogar, é um trabalho que eu acho que é um trabalho de vida, assim, não é um trabalho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. É um trabalho de 20 anos para você juntar isso, organizar por ordem cronológica, quanto que a galera começa, saca? Porque o cara começou em 2015, não vai entrar antes dos caras de 2000, né? Então, fazer esse levantamento, eu acho que é do caralho, assim, é um trabalho de vida. Por enquanto, estou tentando chegar só num número para ter uma noção, assim. O Goma, ele fez a camiseta dele lá, né, da Real Grapicho. Tem gente que não é de Belo Horizonte que tem número na camiseta, mas já passou de 500 muito fácil, né? Assim, Ah, e ele fez a segunda versão ainda, né? é, Para poder contemplar quem não coube na primeira. Então já passou de 1.000 fácil. Ele deve estar produzindo a terceira já, porque toda hora tem gente brotando nesse sentido aí, querendo estampar uma camisa que um cara que é, tipo assim, um cara cabuloso faz, né? porque o que eu estou chegando assim nesse cálculo meu é que o grafite e a arte urbana, ela é uma mistura.
de manifestação artística com movimento social também, que é tipo um movimento social emancipatório, né? Muita gente que está praticando, que está indo para a rua e tal. Então, eu fico tentando fazer esse cruzamento com, né, assim, como expressão artística, com um volume de gente para tentar chegar em algum raciocínio em cima disso. Mas é isso, estou só viajando com você aqui, porque o papo tá bom demais. Mas, na verdade, eu vou ter que dar uma encerrada no papo, porque eu tenho esse limite de tentar chegar em 40, 50 minutos, mas eu sempre estouro um pouco, mas normal. E aí, Normal. Boneco, uma coisa que eu sempre gosto aqui, assim, é de pedir a galera para falar alguma coisa que eu não perguntei, né? Assim, se tiver alguma coisa aí que eu não te perguntei ao longo da conversa, que você quiser falar, deixar o microfone aberto e também é o momento de você fazer o seu jabá. Tanto de falar da onde que a galera conhece seu trabalho, como de algum movimento legal na cidade que você quiser falar, tá liberado aí. Então a palavra é sua. Não, demorou. Eu acho que, na verdade, contemplou que a gente conversou aqui. Eu acho que não ficou nada pendente, não. É, e se tiver ficado alguma pendência aí, a galera solicita aí, manda você vai ter acesso a isso depois, aí a gente conversa, a gente troca ideia, vê o que pode fazer. Então, fazendo meu jabá, não é igual o Pezão, que é muito bom de jabá, eu não sou tão bom assim. Mas o meu trabalho está no Instagram, está no Facebook, está no Tumblr, então se quiser achar meu trampo é facinho, @Rafael Boneco, nessas 3 plataformas aí. Se não for, se não for fácil de entender, é @Rafael Boneco, Boneco. E aí vocês conseguem ver meu trabalho, conseguem entrar em contato, e estamos aí para o que precisar, fazemos qualquer negócio. Ô, Boneco, valeu demais, cara. Bom demais conversar com você sempre, né? Você é um cara muito importante na cena e muito carismático, né? Eu falei isso aquele dia lá, assim, que você conseguiu reunir muita gente, eu acho também pelo tanto que você consegue agregar as pessoas e tal. Isso é um talento, né? É uma qualidade. Ô, E mano, aí, obrigado, sim, pelas palavras, mas a referência aqui, na verdade, é quem está do outro lado da câmera, é você. E agradeço demais pelo convite, novamente. E assim que passar esse momento de pandemia, a gente tem que fazer uma produção aí com mais gente para poder conversar mais sobre o assunto e fortalecer toda essa cena aí, que sempre precisa estar sendo fortalecida o tempo todo. eu tô doido para pintar na rua. Vamos marcar aí assim que for possível mesmo. Ó, vou agradecer demais e avisar a galera aí que esse vídeo, acho que ele é o número 23 da série, tá no meu youtube.com/barra Binho Barreto. Quem inscrever me ajuda, curtir, comentar, isso tudo ajuda a impulsionar, porque tem o tal do algoritmo aí, né? E também tá nas plataformas de podcast, Spotify, SoundCloud, iTunes. Então, quiser ouvir também sem ver o vídeo, tá lá para todo mundo ouvir. Ô, Boneco, obrigado demais. E a gente vai se falando aí, Meu já já irmão, a gente pinta junto. obrigado a você. Se Deus quiser, tamo junto. Falou, galera. Valeu! É nóis.